Olá, minhas plantinhas! Voltei aqui para fazer a finalização do nosso arranjo da live do dia 10, tá? Ficou faltando a gente fazer a rega, como eu tinha prometido para vocês, e a precificação desse arranjo, não é verdade? Eu acabei me vencendo pelo cansaço e acabei esquecendo de passar esses detalhes para vocês. Mas eu voltei aqui para passar tudinho para vocês. Houveram ainda algumas dúvidas sobre a regra de arranjo, né? A gente já falou sobre a regra em aulas passadas, mas ainda algumas pessoas têm dúvidas como regar o arranjo no vidro, né? Feito em vidros, tá? Então a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre a regra desse arranjo aqui. A gente fez um arranjo com camadas, né? Eu procurei usar aqui vários materiais para vocês verem como que pode estar sendo utilizado no vidro, como que fica bacana. Tentei passar aqui algumas técnicas, né? Alguns desenhos que a gente pode estar trabalhando no vidro, para que vocês possam estar tendo mais opções aí em fazer os arranjos de vocês, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a rega, tá? A rega, a gente sabe, um vaso impermeável e sem furos. Como que a gente deve proceder? Bom, primeiro a gente vai ter cautela ao regar esse arranjo. A gente não pode colocar muita água, porque senão ele vai ficar aqui com um excesso muito grande de água aqui dentro. A gente não quer que isso aconteça, tá? Apesar da gente ter feito a camada de drenagem, a gente vai ter tomar, né, um certo cuidado na hora de estar regando esse arranjo. Qual que é a forma mais fácil para quem está iniciando e ainda tem dificuldade de regar esses arranjos? A gente pode usar uma seringa, tá? Uma seringa comum. Vocês encontram em lojas de material hospitalar aquelas seringas bem grandes. Ela vem com tipo uma pipeta, ela vem com um bico bem comprido, facilita muito na hora de regar esse arranjo, tá? Como eu não tinha essa seringa aqui, eu peguei uma seringa comum só para mostrar para vocês como que a gente vai estar procedendo com a seringa para regar esses arranjos. Por que com a seringa é mais fácil, Elaine? Porque com a seringa você consegue direcionar a água aqui onde você quer, tá? E também você consegue ter ideia, né? Você consegue mensurar melhor a água que você está colocando aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó. A minha seringa aqui é de 10 ml. Eu vou encher essa seringa com 10 ml e vou ver se vai ser suficiente. Vou direcioná-la aqui, onde eu quero. Nesse tipo de arranjo, a gente procura direcionar somente nas plantinhas, tá? Se for planta que não tenha roseta, né, como as echevérias, por exemplo, eu posso jogar água nas folhinhas, não tem problema, porque essa água vai escoar e não vai ficar empoçadinha ali nas folhas. No caso das echevérias, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Das echevérias e outras plantinhas que tenham pelo, por exemplo, como essa daqui, por exemplo. Ela tem um pelinho nas folhas. Esse pelinho aqui, quando a gente joga água, ela demora um pouco para evaporar, né? Ela vai ficar agarradinha aqui nesses pelinhos, vão molhar, então ela vai ficar mais tempo úmida. Se eu tenho um arranjo desse dentro de casa, né, um local que a água demore um pouco mais para evaporar, então eu vou tomar um certo cuidado. Se está num ambiente muito arejado, as folhas não têm esse problema de retenção de água, eu posso posso jogar água aqui nas folhas tranquilamente, não tem problema, tá? Elaine, quando eu vou saber que a água é suficiente? O vidro é excelente para a gente estar trabalhando isso, é muito mais prático, muito mais fácil. Por quê? Vocês vão perceber que quando o substrato está seco, a gente consegue ver aqui o substrato, ele tem uma cor, né, mais clarinha. Quando a gente jogar água, quando a gente molhar esse substrato, a gente vai perceber que ele fica mais escuro. Então, só de olhar aqui eu já vou perceber se o meu substrato está seco ou se ele está úmido. Se ele tiver com uma cor escura, se ele está úmido, eu não vou regar. Se ele já tiver com uma cor mais clara, então é hora de regar, tá? A hora que ele estiver sequinho, com a cor clarinha, é hora de regar. Eu só vou regar quando o meu substrato estiver seco, tá? Outra forma de ver é com palitinho, né? Já mostrei em várias aulas com vocês. Eu vou fincar aqui o meu palitinho no substrato, vou tirar e vou ver se ele sai limpo, o substrato está seco. Se está sujo, o substrato está molhado, tá bom? Então, substrato molhado, eu não rego. Vou colocar aqui 10 ml de água, foi muito pouquinho, nem molhou aqui o substrato. Vou colocar aqui mais um pouquinho até umedecer esse substrato, até eu ver que ele vai ficar todo escuro. Repare que já deu uma manchinha aqui, olha. Com um tom mais claro e mais escuro. Eu vou regar até esse substrato aqui ficar todo escuro. Eu terminei de fazer esse arranjo aqui. Geralmente o vidro, ele fica com umas poeirinhas. Como que eu vou proceder para limpar esse vidro? Posso pegar um palitinho, pegar uma folha de papel toalha. A gente vai dobrar e vai enrolar essa folha de papel toalha aqui no meu palitinho.
e vou passar aqui em todo o meu vidro para limpar essa poeirinha, tá? Se tiver numa posição aqui entre o vidro e a plantinha, às vezes não tem como passar o papel toalha, não tem como limpar com palitinho. Eu posso vir, tá, com um borrifador e levemente jogar só nas laterais do meu vidro para estar limpando esse vidro. Eu posso fazer isso também depois de um tempo, né? Quando o meu vidro começa a pegar poeira, como que eu vou fazer a limpeza dele? Vou pegar o borrifador e vou jogar inclusive nas plantinhas também pra gente estar limpando essas plantinhas, pra gente estar tirando essa poeira das plantinhas. Eu já disse isso em outra aula também. Poeira acumulada em suculenta, cacto, qualquer planta ornamental dentro de casa. O que vai acontecer? As plantas elas não vão conseguir realizar a fotossíntese, elas não vão conseguir respirar e elas começam a atrofiar. Então é importante a gente estar fazendo a limpeza das nossas plantas também, tá? Aqui, olha, o meu substrato, eu tô vendo que ainda tá um pouquinho seco. Ele não está uniformemente escuro. Então eu vou jogar aqui mais um pouco de água até ver que esse substrato aqui vai estar completamente molhado. Ainda não foi suficiente. Vou jogar aqui mais. Prontinho. Agora molhou por completo. Eu vou jogar um pouco mais de água aqui para vocês verem que a base de drenagem aqui, ela pode estar com um pouquinho de excesso, né? Se a gente exagerar na água aqui, essa água vai vir aqui para baixo, vai ficar aqui no fundinho do meu vidro, tá? Eu não quero que fique muita água aqui acumulada, por isso eu vou sempre regando aos pouquinhos, tá? Mas um pouquinho de água que vier aqui pro fundo, não tem problema. A camada de drenagem é justamente para isso, para não deixar que essa água aqui fique em contato direto com a raiz da minha suculenta. Nesse caso aqui, eu só vou regar novamente esse arranjo quando eu ver que toda a água aqui de baixo, ela subiu. Ela vai evaporando, né? E vai para as raízes das minhas plantas aqui, de acordo com a necessidade delas. Então, eu só vou regar quando estiver sequinho aqui embaixo, tá? Vamos tentar colocar um pouquinho de água aqui. Essa aguinha lá para baixo para poder mostrar para vocês. Para vocês verem também que não tem problema molhar as camadas aqui. A gente fazendo da maneira correta, a gente fazendo certinho, as camadas não se misturam, tá? Então, a gente não perde o arranjo não fica feio. A gente tem que tomar cuidado também com as pedrinhas coloridas artificialmente, porque algumas soltam tinta, tá? É o que eu falei com vocês, as coloridas aqui embaixo do vidro não tem problema, mas algumas, elas soltam tinta. Então, na medida que a gente joga a água, que a água passa por ela, ela vai levar a tinta para as outras camadas e acaba manchando o nosso desenho aqui dentro do vidro. A gente fazendo da maneira certinha, compactando essas camadas aqui certinha, a água até demora um pouquinho para penetrar nessas camadas de baixo, tá? E aí não acontece às vezes a gente fica com medo, né? Na hora de regar, vai desmanchar os desenhos, uma areia vai misturar com a outra. Não, se a gente fizer certinho, igual eu mostrei para vocês lá na aula, não tem problema, tá? Vocês viram que eu joguei ainda muita água aqui, olha. A água ainda não desceu. Mas não mistura as camadas, olha. Não mancha as camadas. Vou jogar aqui mais um pouquinho. Prontinho. Aí ela vai escoando aqui devagarzinho e vai vir aqui pro fundo do meu vidro. Enquanto isso, a gente vai fazer a precificação desse arranjo aqui, ok? Bom, como fazer a precificação dos meus arranjos? Eu digo sempre para vocês, né? O nosso trabalho é um trabalho artístico e tem que ser valorizado, tá? A gente tem que valorizar, saber valorizar o nosso trabalho. Para quem trabalha com artesanato, já está mais acostumado com esse tipo de precificação, tá bom? Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês conseguirem entender como que funciona, como que a gente faz essa precificação. Eu comprei esse vidro eu comprei ele na faixa de 10 a 15 reais, tá? Vou colocar valores redondos aqui pra gente ter mais facilidade na hora de estar precificando essas peças. Esse vidro aqui me custou 10 reais, tá? As pedrinhas, como que eu vou fazer para saber o custo delas, né? O quanto eu tô gastando. Eu sugiro para vocês que vocês, ao comprarem um saquinho dessas pedrinhas, dividam em copinhos, né? Ou em potinhos, divida com um pouquinho em cada potinho, porque você vê mais ou menos quanto você vai gastar, quanto que você gasta geralmente, né? Nos arranjos que você faz.
uma forma da gente estar colocando valor, né, ou vendo o custo das pedrinhas, por exemplo, é você pegar um saquinho de pedrinha, né, ou areia, quando você compra, e dividir esse saquinho em potinhos, né? Você coloca uma pequena quantidade, que é o que você usa normalmente em um arranjo, e coloca em potinhos, copos, a mesma quantidade. Vamos colocar como exemplo que um pacotinho desse daqui deu 5 copinhos com um tantinho assim de pedrinha de areia, tá? E você vai fazer as contas. Custou R$10 esse saquinho de pedrinha e deu 5 copinhos. Bom, então eu sei que cada tantinho daquele ali me custou R$2. Na hora que eu for fazer o meu arranjo, eu vou pegar aquele mesmo copinho, vou colocar aquele tanto ali de pedrinha ou de areia e vou usar. Usei, por exemplo, 3 copinhos de areia, tá? No meu arranjo. Então, eu sei que eu gastei ali 3 vezes 2, não é verdade? Então, eu usei R$6 de areia. Aí, eu vou somar já o vidro, R$10, mais R$6 de areia. Mais as minhas plantinhas. Quanto que eu paguei nessas plantinhas? Eu paguei R$5 em cada uma e usei 3 aqui. Então, são mais R$15. Vocês estão conseguindo entender? Se eu faço melhor ainda. Se eu vendo essas plantinhas aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha comprado essas plantinhas a R$4 e vendo a 5. Então, na hora de formular o custo do meu arranjo, eu vou colocar o valor que eu vendo as minhas plantinhas. Eu vendo a R$5. Então, aqui tem 3 plantinhas de R$5. Eu vou colocar o valor de R$15, tá bom? E não de 12, que é o preço que eu paguei, tá? E como eu faço o valor do meu trabalho? Bom, para quem está acostumado com artesanato, a gente sabe que a gente dobra o valor do custo, né? E acaba esse valor dobrado acaba sendo o valor do nosso trabalho. Nesses arranjos, a gente trabalha, a gente faz paisagens, a gente tem um trabalho elaborado. Então, cada arranjo, você tem que ter o bom senso de também estar sabendo precificar de acordo com o seu trabalho, tá? E também com a região que você tá, de onde você mora, por quanto que você conseguiria vender esse arranjo, qual que é o seu público, não é verdade? Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, gastei R$20, somei tudo aqui, gastei R$20 nesse arranjo. Beleza, eu posso vender a R$40, né? Que eu vou dobrar o valor do custo para pagar também o tempo que eu gastei aqui, o trabalho que eu tive. Vou colocar R$40. Mas o meu arranjo ficou lindo. E eu sei que aqui na minha região, um arranjo desse custa muito mais caro. Então, assim, tem arranjos que a gente consegue colocar 3 vezes mais o valor de custo, tá? A gente consegue triplicar o valor, tá? Então, assim, em alguns arranjos, a gente consegue uma lucratividade muito melhor. Foi o caso desse arranjo aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Esses arranjos maiores, a gente costuma gastar um pouquinho mais, mas a gente ganha até 3 vezes mais o valor que a gente pagou, tá? O valor de custo que a gente teve. Por isso que eu digo que é muito lucrativo, tá bom? Então, espero que vocês estejam entendendo essa questão da precificação. Com o tempo, né, na medida que vocês forem fazendo, forem estar criando, vocês vão pensando em tudo isso que eu falei e vocês vão conseguir ter mais facilidade na hora de colocar o preço no arranjo de vocês, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula.